Es mucha alegría para un auditorio solo. ¿Está todos muy bien? ¿Están alegres? ¿Usted ha visto cómo el cielo se ha quedado alegre todos los días? Como el sol ha rayado todos los días y rayó el sol. Y yo he dicho, muy bien, la noche se va a hacer muy bien. Entonces hablaremos sobre la alegría. Dios ha creado al ser humano para ser un ser feliz. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Satanás, cuando ha sido expulso del cielo, de la presencia del cielo, él ha venido al mundo. Él ha venido al mundo porque Dios quería que el ser humano tenía la posibilidad de decisión, de escoger, mas que tuviese también una oportunidad porque Dios quería que el razonamiento de Él y de la criatura que somos nosotros, y que ese razonamiento sería de amor, y el amor es un acto voluntario. Si uno vería este método, y Dios quería que nosotros el razonamiento sería de amor, y el diablo ha venido para destruir toda esa perfección. Satanás ha venido, y cuando la raza humana cayó de las manos de Dios, entonces toda esa bagunza, toda la tristeza, todo el lloro, todas las tristezas, todas las enfermedades, todos los virus, todo eso ha entrado para que nos traiga la tristeza. Entonces, desde entonces, estamos llorando. Y la última pasaje de la Biblia, donde Dios dice que restaurará la tierra y renovará todas las cosas, pondrá capital y porá físico presente y presente. Y sus hijos también recibirán eso. Y la Biblia dice que Él dice que todo enjugará las lágrimas, todo eso será embora, se va. Entonces, enquanto nosotros vivimos en este mundo, y Jesús todavía no vuelve, nosotros precisamos aprender a vivir da mejor forma posible sin tristeza. En esta noche hablaremos con 10 dicas de la Biblia para que vivamos una vida feliz y venimos a botar la tristeza. Y la alegría es que nos da fuerza, y la alegría produce alegría, bienestar, mejores razonamientos, mejores trabajadores. La mejor cosa es trabajar. Entonces, no es muy bueno trabajar tristeza porque tal vez te vas a ser despedido, te van a mandar embora. Entonces, esta noche hablaremos otras cosas. Entonces, esta cesta tiene muchas cosas que me hacen pensar y que me muestran muchos elementos. En Juan, verso 17, Juan 13, de 1 a 17, Él empieza a hablar un mensaje donde dice que sirve, hace un trabajo servicial, hace un trabajo de los esclavos en la época. Él lava sus pies de sus discípulos y al final, cuando hace todo eso, entonces enseña todo eso y es muy importante hacer eso. Y él encierra el discurso diciendo, en el verso 17, él dice, y ahora que yo he enseñado a ustedes, ahora que ustedes saben de estos, serán felices si ustedes hacen todos esos. Entonces, la primera cosa representamos con este corazón, y Dios dice que su alegría será mejor si usted amar a tu hermano, a su esposa, a tus hijos, y amar a las otras personas, usted te torna más alegre. La tendencia del ser humano, en nuestro curso de Amando unos a los otros, es mirar nuestro propio umbigo. Y eso hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, el niño cuando nace,
quiere atención solo para sí, onde os niñitos, os colegas, e onde todos quieren só para sí, lo quiere de los otros, quiere só para sí. Y esto es egoísmo, el opuesto del amor. Y la Biblia dice, amor es dar nuestra vida. Y nuestra vida es nuestro tiempo, energía e inteligencia. Son 3 elementos de la vida. Y nosotros damos en favor del otro, protegiendo, proviendo, ayudando. Entonces, eso es amor. Es doar a mi vida en favor de otras vidas y las personas que yo escojo amar. Eso es un elemento muy importante, amar a las personas. Entonces, cuando usted está muy triste, medio para abajo, mi sugestión es que usted va a amar a alguien. Procure amar a alguien, servir a alguien. Entonces, hasta los psicólogos saben de eso. Que para ser más feliz es amar, hacer servicios comunitarios, servicios orfanatos. Es amar. Aonde as pessoas não te pagam, não te dão outras coisas em troca, isso é amor verdadeiro. E uma vez, quando eu estava muito triste, eu estava muito triste. O Natal mais triste que passado em minha vida. Então, eu estava em Manaus e eu me quedado mais triste ainda porque me quedado he tenido negado uma viagem que ia pela Bahia. E mira, deixar de viajar a la Bahia porque tinha que quedar-me aqui e fazer muitas coisas. Pastor muito bueno. Esse é um pastorzão. Pastor das ovelhas. Mas, de qualquer forma, estava muito triste. Em vez de estar na praia, muito buena, e eu estava aqui. Minha ex-igreja não queria que nada saísse porque eu estava muito triste. E eu havia feito algumas mudanças que nadie esperava. Então, eu via que todos estavam muito para baixo. Não. Então, aí de minha conta bancária, he sacado uma grande parcela de meu dinheiro e na época tinha bem menos do que agora. Em la época he pedido, a maior nota era 20. Então me he ido ao centro e acabei dando a todos os mendigos, dos hansenicianos. Meu irmão, eu tinha 1 milhão de amigos, mais forte e poder cantar. Então, eu tinha 1 milhão de amigos naquele dia, na Getúlio Vargas. Me olvidado o nome da outra rua, onde era a Telemar. Então, vea, sabe de uma coisa? A tristeza que eu sentia se ha ido embora. Então, ame os outros que a tristeza se vai embora. Se você está triste, é porque não estás amando as outras pessoas que estão cerca de ti. Segunda coisa, Provérbios capítulo 27, versículo 29. El incienso alegra el corazón. Entonces, o perfume alegra el corazón de alguém. Se você está perfumado, estão alegres. Se vocês estão odientos, estão chateados. Mira o perfume. Todos precisam de bons perfumes. Quando alguém me dá perfume no Natal, Navidad, eu penso que estou... E me dão bastante perfumes. Eu tenho umas camisas que eu amo. E minha mulher disse que tus camisas estão olhando mal. E eu disse, eu quero apenas jogar tênis com ela. Então, o perfume faz bem, traz alegria a nosso coração. Então, você necessita disso. E o fato é um sentido diretamente ao cérebro. É muito instantâneo. Deus ha hecho isso. E Deus ha entendido que o olor das coisas, o olor
de los perfumes hacen bien en nuestro corazón. Y también nuestro olfato falam das coisas que devemos evitar, cocô de perro e outras coisas. Então, o perfume hace muito bem ao nosso coração. Se você está muito para baixo, compre um perfume. Não solamente você quedará feliz, possivelmente as outras pessoas que estão ao seu redor também. Depois disso, encontramos em livro de Neemias, como muitas outras passagens da Bíblia que estamos estudando em terceiro. Neemias capítulo 8, versículo 10 a 12. E habla sobre alegria e fertilidade. Deus inclui comida. E não é por nada que Deus disse que eu sou o pão da vida. Comida. Então, quando você está triste e você te vai a comer um pouquinho e você se sente muito melhor. Há pessoas que o melhor amigo é a geladeira e começa a chorar e come um pouquinho. E você saberá de quem estou falando. E a comida produz serotonina. Por isso que muitas pessoas se viciam em comida e todas as horas estão... Mira, algum dia você vai ver que muitas pessoas se vão crer que você está numa baleia. Se viciam em açúcares. Isso produz serotonina. E por isso, nada com uma boa frição de pasta, de massa que te dá alegria. E Deus te dá alimento, e Deus poderia te dar aquele alimento que deu a Israel, apenas aquelas bolitas de ángel. Vive mais um dia, come um pouquinho, vive outro dia, come outro pouquinho. E aquilo apenas tinha um sabor de tapioca. E Deus não ha dado isso para nós. Deus nos dá muitos sabores, porque Ele entende que não somente em comer nós sentimos alegria e produz a serotonina, mas o ato de comer e todo aquele enredo da alimentação, da amizade, da conversa, da alegria dos outros, produz muita alegria em nosso coração. Em falar em alimentação, se você te vai a comer macarrão, o melhor horário de comer massa, o melhor horário é a noite, antes de dormir. Não muito antes, só um pouquinho antes de dormir. E comer pouco, você te vai a dormir melhor. Sabia disso? Você come um pouco de macarrão antes de dormir, uma lasanha sem muita carne, alho, ajo e ojo, e você te vai a dormir melhor. Melhor daqueles que vão dormir lleno de carne. E outra coisa, em questão de alimentação, os alimentos de grande parte das frutas, verduras, legumes, eles contêm muita fibra. E a fibra é muito importante no dia de hoje, e principalmente para as mulheres. A alimentação é muito forte hoje. O dia que vivimos na urbanização, o trânsito é muito grande, as preocupações são muito grandes. Nesses momentos, Deus ha criado para as mulheres serem princesas. O homem ia trabalhar bastante e a mulher apenas ia pintar sua unha e andar de salto. Deus queria que a mulher seria princesa. Mas o problema é quando nós íamos a reuniões muito urbanizadas e começou a faltar dinheiro. E você não podia ser mais princesa. E principalmente depois da Segunda Guerra, as mulheres entraram no trabalho. E a partir de então, o trabalho acontece dentro do mundo masculino. Por que eu digo mundo masculino? Porque em trabalho todos são tu inimigo. A Nokia é inimigo da Samsung. A Sonic é inimigo da LG. Todas as firmas são inimigas.
Elas pueden hasta aquí ser amigas, mas por trás están te espionando, quieren llegar a otra cosa, tomar el mercado del otro. Y nosotros somos trabajadores de la firma y también estamos en guerra. Y otras personas quieren tu empleo. Y usted, el jefe, todos quieren tu empleo. Entonces el mundo es muy de adrenalina, mucho cortisol, mucho estrés. Entonces, cuando una mujer entrada en este mercado masculino, ¿qué aconteció? Mujeres no han sido hechas por Dios para lidar con el estrés como los hombres. Es una diferencia muy fisiológica. Y las mujeres luego se estresan y producen muy cortisol. Es difícil la mujer liberar cortisol. Entonces, el hombre libera muy fácilmente de eso do que la mujer. Ese es un problema en toda la parte del Brasil. El Brasil está urbanizado y todas las mujeres están trabajando. En la época, todas las mujeres eran así. Era un sueño para todas las mujeres tener un cuerpo brasileño. Hoy no está más así. Las brasileñas están así. Todas las mujeres están con un step. ¿Y sabe qué es eso? Es el resultado del cortisol. Mira, venga para mi academia. Existe esperanza a usted. Las fibras es muy importante para limpiar tu sistema de cortisol. Usted necesita de comer mucha aveia, frutas, verduras, esas cosas van a limpiar. Son como bien una reportaje en que esos son como una basura para limpiar todo y evitar eso. O verdura o step. Muy bien. Es muy importante usted comer balanceadamente, comer bien variedades de muchas cosas, con muchos sabores diferentes. Tiene efectos diferentes y vitaminas diferentes, es muy importante. Y la buena comida produce mucha alegría. Nehemías 8, 10 a 12. Entonces, usted tiene que hacer una fiesta. Y hasta hoy, Pastor Leandro ia dar un infarto en Pastor Leandro. Y he dicho de mañana, una noche sin alegría, sin comer, no da. Es la primera vez que hacemos una noche de alegría sin comida, mas es tanta gente, mas yo no acepto eso. Y después del primer culto, yo me he ido a comer atrás, para mi alegría, porque la comida une el hermano y hace mucha alegría. Mira, celebrar el aniversario de un amigo no tener comida. Yo quiero comida hasta en mi funeral. Y comiendo alegre, feliz. Yo quiero esta bandita sirve. Muy bien. Cuarta sugestión de Dios es en Proverbio, capítulo 15, versículo 13. Y dice que el corazón alegre formosora tu rostro. Sonría, mi bien, sonría. Lo tienes que sonreír. Cuando era muy joven, las chicas del tiempo eran muy tolas, muy tolitas, porque no eran vivenciadas. Yo gustaba de ver en mi iglesia, en mi escuela, ¿sabe el hombre, aquel muchacho turrón, que no hablaba con nadie, que era misterioso, que encostaba en los muros? Era tras de estos bandidos que las chicas corrían, le gustaban los misterios. Creo que ellas tenían un complejo de salvadoras que iban a salvar y hacían una persona alegre. ¿Sabe por qué se no va a mudar? Se va a mudar para la peor. Hombre no muda. Si muda es para la peor. Esta es la ley. Entonces esas chicas dicen, ¿cómo? ¿Este hombre no habla? Sí, ¿por qué usted se ha casado con él? De cualquier forma, es un error muy grande. Usted quiere casar con un hombre que tiene un sorriso hasta acá.
usted te vas a tener muy problema en tu vida. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos problemas hay aquí? Los casados han levantado una mano. Los problemas han levantado 5 dedos para cada mano. Para cada casamiento hay muchos problemas. Usted necesita de sorriso. Entonces, uno de los secretos es usted ser más feliz, ser más alegre. Usted sonríe más. Los cientistas descubrieron que los últimos 12 años, cuando usted escucha alguna cosa que te haga sonreír, eso entra en tu oído y manda una mensaje a tu cerebro diciendo que eso es muy formidable. Y eso manda la mensaje para tus músculos, a muchos músculos que hacen usted sonreír, que al mismo tiempo manda la mensaje para tu organismo para mandar serotonina y dopamina, que produce el bienestar. Entonces los receptores de serotonina de tu cerebro, de dopamina, y dicen, usted siente la alegría y usted siente más leve, y eso hace muy bien a la salud. Mas el cientista es muy engraçado que descubrieron que cuando usted sonríe por motivo nenhum, por nada, sorrir por ningún motivo, produce también serotonina. Entonces el secreto es para ser más feliz, sonríe más. Vamos a entrenar. Mira para la persona de tu lado. Mira para el otro lado. Usted que ya sonríe tanto esta rostro de tristeza y nosotros estamos oyendo los talos rajados, tu engessado está tan para abajo. Usted en tu caso puede poner espaladrapo aquí, espaladrapo aquí. Mas usted necesita aprender a sonreír. Esta idea es que hombre es serio es una peor tontería que he oído. No hay nada de bueno. Fujan de todos los hombres que no saben sonreír. Mujeres, fujan. Hombres, no hable con ninguna mujer que no sabe sonreír. Será un buen purgatorio a tu vida. ¿Sabe qué es purgante? Purgatorio, purgante. No va a quedar ni una verme. Y la Biblia dice que el sorriso hace bien hasta tu salud. Entonces todo es muy conectado. El corazón alegre, la actitud alegre, el sorriso y tu salud. Quinto. Ah, sí, todas las veces esqueço el sorriso. Quinto. Eduque bien tu hijo. Esto es un brinquedo de crianza, de niño. Aquel niño que te gusta. Entonces, que va a determinar su niño que hoy, que no hay niños que da vontade de dar buenas bofetadas. Y se va a quedar feo si yo doy unas buenas bofetadas. Y no hay niños que está escrito, dame unas bofetadas. ¿Sabe quién determina cuándo este niño se va a quedar de ese o cuándo? Y algunos dicen, quédate en mi casa. No, quede. Y las otras quieren segurar a tus niños, quieren llevar para comer. ¿Sabe quién hace la diferencia? Usted que está educando. Y la Biblia dice que usted tiene que educar bien a tu hijo. Y él será una alegría a tu corazón. El hijo sabio en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio es una alegría al corazón de la madre. Eduque bien. Mire, con algunas personas era muy irracional. A veces usted acompaña.
¿Cuántos aquí llevaron las palizas? ¿Es el país de Lula y de la Xuxa, de la princesa de Dinamarca, de la Suecia, que ha venido a adaptar algunas cosas del Brasil? Creo que Lula no ha visto a quién votó a él, mucho menos la Xuxa. Mira, personas, muy gentes. Usted es antissocial, usted es doente. ¿Usted tiene problemas psicológicos? Sí, usted tiene, yo sé. Mas eso es su tener si no has llevado unas palizas de tu padre y tu madre. Y eso es porque usted ha llevado algunas chineladas. Usted, mire, si yo tenía un asesino, una ametralladora, si yo no te hubiera llevado unas palizas en mis nádegas. Yo he nacido para ser matador. E sabe quem ha sacado esse instinto de matar de mim? Mi padre matou mi instinto de matador. Isso. E a Bíblia diz que temos que disciplinar, instruir nossos filhos, e isso lleva tempo. E isso o padre e a madre devem fazer. Você tem que ser instruído. Você tem que ser disciplinado. Os niños devem aprender que existem. Você tem que ser responsável pelos seus atos, que tem consequências dos atos. E isso se ensina quando o niño é pequeno. E você está aqui presente, vivo. Você tem emprego, sabe por quê? Porque tu madre ou tu padre ha usado a varetita e de repente nós agora instruídos, eu não vou dar umas palizas a meninos. Mira, a marca do humano de la baiana en bumbum de tus hijos es legítima. Eduque bem tu hijo, isso te dará alegria. Eu que veo padres que deixam seus filhos assim, isso vai ser uma desgraça na família. Sim. E essas pessoas que não educam bem seus filhos, não educam conforme os preceitos do Senhor, estão ensinando, estão educando filhos 40, 50 anos, estão fazendo visitas na prisão. E muitas outras coisas. Quando Deus diz, eduque bem tu hijo, eduque bem tus niños, eduque bem com responsabilidade, eduque bem e não tenha medo para dar uma boa abaianada em seus bumbuns. Talvez você seja ativado à prisão, mas você liberará tu hijo de las drogas. Então, não vas a ter uma gelatina em lugar do cérebro. E nada mais elegerá pessoas que estão em índice, está enorme na Suécia, como hoje há movimento na Suécia para reverter todo o quadro, porque os niños são monstruosos. A sociedade não suporta mais os niños suecos, porque não sabem mais o que fazer pelas escolas, não sabem mais fazer. E são refém dos niños. E eles querem vir aqui adaptar, então vá à Suécia. E a outra coisa é que a Bíblia diz que traz alegria a tu coração. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Dá um close. É uma pazinha para plantar. Sim, é uma placita para plantar horta. Para plantar flores. Aliás, isso ele comprado na época do pastor Davi, quando nós plantamos algumas coisas aqui atrás, quando era apenas um galpão. E a Bíblia diz que existe uma relação com a alegria
com o trabalho bem suado e depois bem abençoado, suado e abençoado. Então, ele diz que a colheita com o trabalho bem, trabalho, Salmo 16, verso 6, você trabalha com tu suor, com lágrima, com muito esforço. Então, você depois corre e nessa colheita você sorri, você se sente feliz. E isso que está acontecendo hoje nessa sociedade. Porque tus filhos não estão sendo ensinados para ser projetos. E a autoestima é totalmente ligada para fazer as coisas, para depois admirar as outras produções. O completar da obra é muito importante. Então, isso aprendemos na grande lição. Quando você te quedas pouco triste, invente algum projeto. Talvez é limpar tu quarto que está lleno de baratas, de ratos. Você não sabe nem que está acumulado em aquele quarto de tão mofo, de tantas coisas. E qualquer pirra. E o próximo projeto diz botar todo o que não vale e pintar. E esta sala, este quarto, a voltar a ser parte desta casa. Esse é o projeto. E você agarra isso com muito ardor, com muito suor. E você te vai a mirar, mira. E você chamará tus amigos para ver e compartilhar. Plante algumas flores, algumas hortas. Isso faz muito bem ao coração. Porque o homem le gusta lavar o carro. O homem le gusta lavar o carro. Não lava nada, não lava sua sunga, mas lava carro. Le gusta lavar carro. Porque ele pega o carro todo sujo, todo, e lhe dá lavada. Passa o dia lavando com a sunga, lavando seu carro. Então, passa a cera. Então, no final, ele diz... E as pessoas que passam dizem, tu carro está muito bonito. E eu disse, eu he lavado. Então, quando você estiver para abaixo, então, insira um projeto. Você completa esse projeto. Você admira esse trabalho. E a Bíblia diz que a colheita do trabalho árduo, e em Isaías 16, verso 10, habla a mesma coisa. Haga isso, que você estará ajudando em tudo isso. Sepno. Sabe o que é isso? Quer o quê? O que é isso? Corda. Você sabe pular corda? Uma corda. Você sabe pular corda? Sabe? Sabe pular corda, sabes? Exercícios. Exercícios hace bem a tu alegria, aumenta a tu alegria. O exercício é uma forma que Deus ha criado para sacar o estresse, para produzir serotonina. Os maratonistas dizem, eu nunca he sido maratonista, sempre fui velocista. Meu negócio é chegar rápido. Se eu fosse maratonista, eu veria da Bíblia de bicicleta e salga da frente. E o maratonista, depois de 35 minutos, e de repente vem um surto de dopamina. E eu vejo aquele maratonista e sabemos que ele não está pensando em nada, está igual a um maconhado. Ele já não sente mais dor, já não sente mais nada, apenas alegre. O cara perde e ainda chega lá sorrindo. O homem perde e ele ainda chega sorrindo. Ele perde, está em centésimo e décimo lugar. E ele está... Como o homem pode estar feliz se ele perdeu? Porque ele está dopado. Então, o exercício faz muito bem e produz esses hormônios de alegria, serotonina, dopamina.
y limpia tu cuerpo de otras cosas de cortisol por causa de la adrenalina. Entonces usted necesita, en Deuteronomio 16, versículo 15, y también en Tesalonicenses, verso 11, y dice que usted tiene que trabajar con la mano, que usted tiene que usar la fuerza de tu cuerpo. Y como hoy, muchos de nuestros trabajos son en el computador que no hace nosotros trabajar con nuestro cuerpo, con nuestro físico, y nosotros tenemos que hacer físicas para que pueda ejercer la alegría. Sin eso, será muy difícil usted ser alegre como Dios quiere que usted sea. Y mira, yo no sé ni decir que si el hombre o las mujeres son peor que en esta parte. ¿Cuántos aquí hacen ejercicios todas las semanas? Hay más personas ser más asaltadas 2 veces do que 2 personas que hagan ejercicio. Entonces, hagan ejercicio. Será muy bien. Aprenda a pular corda y después yo enseño a usted a pular corda. Próximo. En el libro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, ele dice que otros también serán refrescados. Yo quiero decir de eso, que alegram el corazón de los otros, también recibirán devolución de alegría en la misma proporción. Y usted quiere ser generoso y Dios te ha creado para ser generoso. Cuando usted da un poco de usted, cuando da un poco de tu gano, de tu servicio a otras personas, eso produce alegría en tu vida. Es muy importante. Cuando la maldición del pecado hace que el hombre sea egoísta, y generosidad es muy opuesto, para que usted da sin esperar nada en troco. Eso produce alegría cuando he dado un ejemplo ainda poco. Y uno de los motivos de usted querer trabajar y administrar bien tus finanzas, cuando usted trabaja, usted debe tener bastante para sustentar a tu familia y siempre procurar administrar de una forma para que usted tenga un poquito sobrando para ayudar a algunas personas que necesitan, para alegrar el corazón de alguien. Eso es muy importante. Cuando algunos corazones son generosos, cuando usted hace un servicio a alguien, eso nos trae alegría. Jesús habló de eso en Mateos. En la vida, muchas cosas son cobradas. Y las personas cobran servicios. El jefe cobra el servicio, entonces no demitirá. Y la Biblia entonces, cuando alguien exige 1 kilómetro, usted debe ir 2. Porque el primero no era alegría. Y da rabia cuando alguien te manda hacer eso. Mas el segundo, cuando el segundo usted ha hecho porque ha querido, eso produce alegría. Y Jesús dice eso cuando usted no dé apenas tu túnica de la capa. Y o que Jesús está queriendo decir, cuando usted da, usted te torna alegre. Muy bien, ahora voy a alegrar el corazón de alguien hoy anoche. Voy a alegrar el corazón de alguien en esta noche. Pronto. Mira. Yo no siempre digo cuando usted senta en los primeros bancos, usted será más abençoado. Yo no he dicho eso. En el primer culto ha sido una persona que ha sentado casi ahí. Hasta el Jesús voltar, el Jean estará sentado ahí. Entonces, eso alegra el corazón. Después del segundo culto, una muchacha llegada dice que si necesitas de dinero, yo no debería te dado. Entonces, nosotros damos cuando tenemos un poquito más y das una alegría a otra persona. Y el Jean comprará una pizza a tu esposa.
y producirá alegría porque ela lleva a comer. Y la alegría con 50 reales. Y usted también produce alegría en sí, mas también el gran beneficiado es usted y todas las otras personas alrededor. También son beneficiadas con alegría cuando usted es generoso. No. Yo he dado una lida apenas en los clasificados. La otra parte está mucho lleno de sangre. En el libro de Provérbios, capítulo 15, versículo 30, la Biblia dice que buenas noticias traen alegría. Buenas noticias. Hoy día tenemos pocas noticias buenas. Usted lee el jornal y después las noticias. El policial mata 5 bandidos. Robo, corrupción, pizza. Va más 2 presos. Otro desalvado. Mira. Mira. Tristeza. Por favor, va embora. Usted tiene que dejar de leer estas cosas de noticiario, cosas tristes. En mi casa tenemos que poner un pano porque está lleno de sangre alrededor de la elección. Usted sale de allá triste, con rabia, dale un juiz que ha dado una decisión rara, dale a aquel corrupto, dale a aquel advogado que defendió el criminoso y libró el hombre de la cadena. Y tú quieres matar todos. Mira, Dios tiene que sacar el borbo que tenía que dar muchos tiros en la televisión. Y usted ya sale de allá con mucha rabia. Y la Biblia dice que buenas noticias tragan boas. Entonces, yo cuando salgo de vacaciones, salgo de todo. Entonces, he descubrido que vuelvo a pensar, vuelvo a ser creativo, alegría. Es una vida diferente cuando usted está ligado a más noticias. No, mira, esto es una buena noticia. Si usted tiene que hacer buenas lecturas, buenas cosas, largar todo eso que no vale, estas cosas que son sangres, que nos traen tristezas en su corazón. Y después de cortar todas esas cosas que nos dan miedo, que nos traen tristeza, que roban nuestra alegría, nosotros también precisamos tener un cuidado con nuestro foco, porque a veces focamos cosas ruines. Y nosotros no focamos lo poco asfalto que existen. En algunos carros también focamos porque tienen muchos buracos y otros que tienen menos bicicletas. Sacan las malas noticias y focan apenas las cosas buenas. Buenas noticias hacen bien el corazón. Buenas noticias tragan alegría. Si usted tiene a alguien que tracen bastante negativo, bota a esta persona, tristeza, corta a esta persona, te afasta de esta persona. Ah, mas mi marido. Sorria, mi bien, sorria. Traga ele para as reuniões de casais. Traga ele para las reuniones de casados. Traga ele para las reuniones de casados. Para ver si muda de ese modo de ser. Traga ele todas as reuniões de casados. Finalmente, la última que yo gostaria de hablar y muy principal. Y la Biblia dice que la alegría viene cuando estamos en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que el ser humano ha sido criado para el Espíritu del Señor. Dios nos ha criado con la capacidad, con la aptitud de estar con el Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Entonces Dios nos ha creado con el vacío, con el formato de Dios y cada uno de nuestra alma. Y la Biblia dice que cuando vivimos en esta presencia, en esta comunión, con la presencia de Dios, nosotros tenemos alegría. Entonces otras cosas no serán duradoras.
Y Dios ha creado a usted para tener una alegría eterna, no por ese momento, no por un año, mas sí para toda la eternidad. Y la Biblia habla sobre eso. Y un día sacará todo el mal, sacará todas las lágrimas que he mencionado en el inicio, sacará toda la dolor, todo lo que contamina. Y Él reformará la tierra y recolocará la ciudad celestial. Y vivirá en cuerpo y alma y espíritu como rey. Y juntamente con todas las personas que han dicho sí. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice que el Espíritu Santo habitará en usted. Y Él dice, muy simple, que usted entrega su vida para ser tu jefe de tu vida. Entonces el Espíritu Santo, sí, yo voy. Sí, yo voy a salir, sí, yo voy, porque tengo este cuerpo, yo necesito volver a este cuerpo, a mi Padre. Mas yo enviaré el Espíritu Santo y habitará en usted. Hoy día estoy con usted. Hoy día el Espíritu Santo está con usted. Mas después de mi resurrección, yo volveré en cuerpo para Dios Padre y el Espíritu Santo vengará, mas no vivirá de tu lado, mas en usted. En Efesios capítulo 13 dice que a todos cuando creen que usted será selado con el Espíritu Santo. Eso acontece. Y el Espíritu Santo dice que eso, que el Señor es nuestra grande fuerza, que nos da la grande fuerza de alegría, de vivir y esperanza, que nos da iluminación en los caminos, que nos da una vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 20, y dice que usted en este día, usted entenderá que yo estoy con usted. Yo, Jesús, yo estaré con usted, yo seré parte de ti. En el versículo 23, en el capítulo 14, dice, ¿quién es que me ama? ¿Quién tiene una relación conmigo? Aquel que me ama, aquel que me hace Señor de su vida, yo, Padre, y el Espíritu Santo, y haremos morada en usted. Y su alegría no será solamente permanente, mas perpetua. Usted tendrá alegría por toda la eternidad en la presencia de Dios. Eso ya comienza aquí y ahora. Y Dios quiere su alegría sea completa. Y Jesús ha anunciado eso muchas veces en los pasajes del Evangelio. Yo quiero que tu alegría sea completa. Y usted apenas tendrá alegría cuando Jesús será el Señor de su vida. Para eso que usted ha sido criado. Y Dios, el Espíritu Santo, nesta noche usted dice, ¿cómo puedo tener esta comunión? ¿Cómo puedo? Eso, mira, eso que he dicho. La Biblia dice que son dos cosas. Primero, usted tiene que creer que Jesús es Dios, que amó a usted y criado a usted. Y cuando la raza humana ha caído de la mano de Dios y ha colocado su plan y ha pagado tus pecados, mis pecados, ha pagado tu infierno, mi infierno. Y muy antes, entonces Dios ha venido y murió en la cruz del Calvario y entregado su vida. Y Dios Padre ha virado las costas a tu Hijo para poder Él pagar nuestra muerte, nuestro pecado. Al tercer día Él ha resucitado y el Señor Dios ha pagado todo nuestro pecado, eternamente todo, pagado nuestro infierno, un nuestro lago de fuego. Entonces la Biblia dice que Jesús ha resucitado. El primero, que Dios se satisfez con el pagamento de nuestro pecado. Segundo, mostró que Jesús es Dios, Él tiene poder de dar la vida eterna a usted. ¿Cómo eso acontece? Romanos 10, versículo 9 dice, con la mente usted cree en estos fatos que la Biblia dice que quién es Jesús, o que Él ha hecho a usted. Y con la boca usted confesa quién es Jesús. ¿Quién me ama?
Aquele que me obedece. Quem me ama? Aquele que me obedece. 3 vezes ele faz esta pergunta. Nesta noite, você está disposto a obedecer a Jesus? Você diz, Você disse, pastor, pastor, não consigo nem obedecer, eu não consigo nem obedecer meu marido, não consigo nem obedecer a minha mulher. eu não consigo nem obedecer minha mulher, eu não consigo nem obedecer meu chefe, Como é que eu vou obedecer? eu não consigo obedecer nem meu padre, como vou obedecer a Jesus? O problema dele Esse é o problema dele. que está disposto a obedecer. Você tem que fazer apenas uma coisa, disposto a obedecer. Você há de obedecer quando o Espírito Santo entrar em você, porque Ele haverá de mudar todas as suas atitudes. Que você decide E quando é o momento que você decide, para ser seu guia, e o Espírito Santo entra para ser tu jefe, o Jesus entra para ser tu jefe, e Ele capacita você para viver uma vida diz assim, que agrada a Ele. aceitar Jesus, E muitas pessoas dizem que eu não vou aceitar Jesus porque todavia não estou pronto. esse raciocínio. Quantas vezes eu não tenho esses pensamentos que eu não estou preparado? Não. Você aceita Jesus e Ele te prepara. Você nunca vai estar preparado. Sem Jesus, você nunca estará preparado. A Bíblia diz que é Ele que faz a obra e a vontade É Ele que faz. que querer a obra. É Ele que faz a obra. Sua tarefa Não sei por apenas que dizer você que me estou quereria. aqui. Não sei por que me quereria, mas eu te quero como o Senhor de minha vida. que fizeste. Eu creio em todo que tu has hecho Quero como Senhor por amor de todos nós. E eu te quero em minha vida. dos altos céus. E a Bíblia diz que Deus está em altos cielos e cerca daqueles de contritos Coração, com toda a que le buscam todo o coração com toda a sinceridade. E nesta noite, com toda a sinceridade de tu coração, se tu queres dizer, Você tem que confessá-lo. você tem que confessar. Trate isso com E Deus quer que você contrate isso com tuas palavras Senhor de minha e dizer que eu te quero como Senhor de minha vida, eternidade. de aqui pela frente por toda a eternidade. É isso. E a Bíblia diz que quando você haces isso todos os seus pecados são perdoados com o sangue de Jesus, depositado no sangue del Calvário, depois Dentro do seu espírito, cai em sua conta. você se torna filho de Deus. Você recebe o Espírito Santo Alegria vem morar e a alegria vem morar em você. Bajemos nossas cabeças. entendeu a mensagem. Se hoje você entendeu a mensagem, Já você conhecia a maior parte da mensagem sobre Jesus. a maior parte da mensagem sobre Jesus em sua obra, Deu o mas nesta noite você entendeu o segredo como ter su Senhor em tu vida, em você, como tu Senhor. E hoje você está pronto. você o querer. E o Espírito Santo nesta noite ha dado su querer, Está disposto porque isso vem de Deus. com as suas palavras. E se você está disposto a dizer com tus palavras, com palavras sussurradas, Voz normal. ou habladas em voz normais, ou mentalizadas numa oração silenciosa, diga ao Senhor, Deus, eu creio em Deus, Jesus fez eu creio em todo o que é feito por todos nós. a morte dele, a E eu aceito tu muerte, tu recepção. E eu quero Jesus como meu Senhor. Jesus como meu Senhor. Ou eu quero Jesus como chefe da minha vida. Ou eu quero Jesus como jefe de minha vida. Sua oração for sincera. A Bíblia diz, Sua oração for sincera. da morte para a vida. A Bíblia diz que hoje tu passas de la muerte pela vida. Você recebe os perdones de tus pecados. Alegria. E hoje tu vida se llenará de alegria e nunca mais passará Por toda a eternidade. por toda a eternidade. Nesse momento, se você Nesse momento, você está convidando Jesus para ser Senhor de tu vida. nós temos aqui nas alas conselheiros. Nós temos nas alas consejeros que têm uma fijita Você está convidando Jesus para ser o Senhor da que hoje você está convidando para ser Senhor de tu vida, que você levantasse tu mano muito bem alto e alguém ponerá uma fijita em tu mano. Você já aceitou Cristo, você já é filho de Deus. Se você ha aceitado Cristo em tu vida, Nós temos mas chamado Um com Deus, onde em domingo que vem você você experimentar tem essa presença de Deus na sua vida. Você unas aulas aprende a el estudar un a con Bíblia Dios para que usted pueda experimentar un poco de Dios. a orar Usted aprende a orar as suas orações. y saber si Dios está oyendo tus oraciones. Yo gustaría que usted viene a hacer Isso aqui é para você, estas aulitas y es totalmente gratis. para o qual você foi criado.
apenas venir a um relacionamento com Deus e dar um pontapé em esse relacionamento com Deus. Para a mesma decisão que você ha tenido agora. Todo domingo à noite, você já vem no próximo domingo. Você te vai para com Deus e não te vai custar nada. Apenas 10 semanas que vão transformar tu vida. Eu gostaria de ter tu nome, tu número, e uma pessoa te vai ligar nesta semana para que você possa dar este novo lance. Levanta sua mão e preencha e no final entrega para alguém que está nas portas. Talvez hoje você está renovando tus votos. Você tem andado muito errado. E você tem visto muita tristeza por causa de tua desobediência. E eu quero volver a este lugar que eu saído. Naquele momento que você era meu Senhor e eu te obedecia, naquele momento de alegria em minha vida. E você também quer preencher, venha conosco. Você vai a dar a volta de novo e volver a ter uma vida de alegria, o que Deus quer te proporcionar. Levanta tu mão e pega uma fijita e entrega em la salida a algum dos anfitriones. Não solamente tua alegria será completa, mas a Bíblia diz que quando as pessoas entregam sua vida ao Senhor, não solamente suas alegrias são completas. Os cielos festejam Deus com os ángeles de ter mais uma pessoa em sua família para todo e sempre. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor se completa, não solamente aqui na terra, como no coração, como também no coração de Deus em los cielos. E um dia você há de conhecer pessoalmente em carne e osso de Jesus. Nesse momento, eu irei convidar a banda vocal com uma música maravilhosa e cantando a tristeza. Eu creio que nesta noite ha sido puesto um fim de tu tristeza e a grande alegria. Eu quero que abraces a pessoa de tu lado, de tu esquerdo, de tu direita e deseo uma boa semana e dê um sorriso contagiante. E esta noite estamos encerrando a noite da alegria. Salva muito bem, visitante, que você é muito bem-vindo. Não necessita de convites, você aqui sempre será bem-vindo. Sempre teremos portas abertas. E que Deus te abençoe ricamente.